Como é o fluxo do contrato de banda larga fixa, só que com franquia. Ou seja, você tem lá o serviço de internet disponibilizado por fibra ótica, por rádio, por satélite, que é considerado banda larga fixa, e você tem uma franquia, ou seja, você tem lá 10 GB para utilizar, 50 GB para utilizar, 100 GB para utilizar, e é uma franquia. Então, existe um fluxo de até atingir a franquia, você vai usando à vontade, não vai ter impedimento. Então, franquia é dessa forma. Então, por isso que, se você utiliza hoje banda larga livre, vamos dizer assim, com qualquer prestador de telecom, você normalmente não sabe quantos gigas você utiliza. Isso, lógico, considerando que você utiliza gigas, que você não utiliza pouquíssima internet de megas. Você usa não sei quantos gigas. O ideal seria que a equipe de TI conseguisse medir isso, o consumo. Mas vamos supor que não tem equipe de TI, eles não têm como saber quantos gigas você utiliza. Aí você entra na seguinte questão: vou contratar um serviço de banda larga fixa, mas com franquia? Qual é essa franquia? É importantíssimo você saber disso e medir pelo menos o que é que você faz. Exemplo, se alguém dentro da empresa tem a franquia e vai utilizar, vou ver um filme aqui, normalmente 3 GB é só do filme. Estou te dando aqui um exemplo médio, pelo menos que acontece comigo. Se você vai ver 2 filmes, já vai 6 GB. E por aí vai, ou seja, depende do filme, da quantidade de duração, por aí vai, né? Mas você tem que ter cuidado, porque no escritório da empresa, se você não tiver bloqueio, se você não tiver limitações, o pessoal pode usar qualquer coisa. Vai acessar lá o Globoplay da vida, vai pegar um stream, Netflix, e eles podem acessar. Pelo menos nas empresas que eu conheço, tem funcionários que faz isso, não tem para onde correr. Sempre vai ter algum que vai fazer isso. Até na hora de descanso, vou aqui acessar um vídeo, vou ver aqui numa hora de descanso, vou ver um seriado. O funcionário, no meu entender, ele pode fazer o que ele quiser no horário de descanso. E se a empresa permitir, ele vai usar. Se a empresa bloquear, ele não vai usar. Simples assim. Mas considera aqui que ele vai trabalhar e fazer as utilizações. E você sabendo da franquia, você tem que ter cuidado. Se você conseguir utilizar até a franquia, você não vai ter dor de cabeça ou aumento de preço. Mas se você conseguir atingir a franquia, existem 2 situações. Então, que é isso que é importante você saber da franquia. Se você atingir a franquia contratada, se você quiser continuar na mesma velocidade, você vai ter que pagar. Você vai ter que ter um custo adicional para continuar trafegando internet naquela velocidade que você estava. Ou você vai ter uma redução da velocidade, vai continuar utilizando a internet, mas com uma velocidade menor. E aí você tem que avaliar qual é essa velocidade menor no contrato. Eu vejo muito isso aqui, pelo menos nas visões que eu contratei para, por exemplo, banda larga via satélite. Franquia de tanto, você vai conseguir utilizar tantos reais. E aí você tem uma diferença nesse fluxo, mas são casos a casos. Existe também banda larga fixa via fibra ótica, via rádio, que você pode ter uma franquia de uso. E aí você tem que ficar ciente nessa franquia, o que é que acontece depois da franquia, atingiu ela, e aí, eu vou reduzir a velocidade para quanto? Se for, eu tenho 1 GB aqui de velocidade, vou baixar para 300 megas, ainda assim é uma velocidade bem rápida. Ou eu tenho aqui 300 megas, vou reduzir, vou dar um chute aqui, tá? Para 10 megas, aí é muito menor. E aí você tem que avaliar o contrato, como é que ele funciona e deixar ele da melhor forma para a sua empresa, para a sua organização. Porque quando a gente vê um contrato de franquia, a gente também tem que ver qualidade de serviço e valor financeiro. Porque não adianta a gente contratar o serviço desse e ter que gastar mais dinheiro, ou se brincar até o dobro do valor da internet, porque está ultrapassando a franquia. Então isso aí você tem que sempre avaliar antes de fazer a contratação, mas se já tiver contratado, você provavelmente já deve saber disso, mas de preferência organize sempre o contrato para visualizar esse tipo de situação. E você deve ter também acesso a um sistema para consulta do consumo, ou seja, eu estou lá com a franquia, eu tenho que consultar em tempo real, tipo, usei agora, ele deve estar mostrando lá que você usou X megas, X gigas, o que for que você utilizar lá, ele deve informar. Eu não sei se ele conta
na mesma velocidade que você está consultando, tá? Você consultou, ele vai dar lá o valor. Depois consultou de novo, ele deve dar o valor. Normalmente, dependendo do sistema que funcione, mas creio que seja assim. Usou, vai ter lá aquela informação para você ter certeza do que está sendo consumido, do que está sendo trafegado. E é importante você saber disso quando tem um contrato de banda larga com alguma franquia. Agora, se a franquia está lá no céu, mas você não se preocupa tanto. Mas, se possível, sempre avalie qual está sendo o consumo mensal, mesmo que você não atinja a franquia, porque depois você vai precisar reduzir custo, né? Então você reduz a franquia, que pode ser mais interessante também quando você vê esse tipo de situação acontecendo, tá bom?